Boa noite, irmãos. Estamos já há algumas semanas tratando sobre personagens da Bíblia. Falamos muito sobre personagens do Velho Testamento. A maioria deles, ou a totalidade deles, apontavam para Jesus, tipificando Jesus Cristo, ou toda a história de suas vidas também apontava para Jesus Cristo, revelado lá no Velho Testamento. E depois viemos para o Novo Testamento e começamos a ver também pessoas que estavam ali diretamente envolvidas com a pessoa de Cristo Jesus. Hoje vamos ver em um dos milagres realizados pelo Senhor Jesus, o personagem que se chama Bartimeu, que é um cego que habitava as portas de Jericó, passava a maior parte de sua vida ali. Há vários relatos em Mateus 20, Marcos 10, Lucas 18, todos eles enriquecem a narrativa, com as suas narrativas, as atitudes do próprio Senhor Jesus e nos trazem lições. Eu escolhi particularmente o capítulo 10 de Marcos, para que lêssemos, então, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, dos versos 46 até os 52, para ali encontrarmos o Bartimeu, mas no fundo, por trás de tudo, do personagem, da situação, haveremos de enxergar sim Jesus Cristo e a sua pessoa maravilhosa, como em toda a palavra de Deus. Marcos capítulo de número 10, versos de 46 a 52. O 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jericó ficava logo depois do rio Jordão, na entrada das terras de Canaã. Quando o povo ali atravessou o rio e Deus determinou que ela fosse completamente destruída. Houve também uma maldição, que está relatada em Josué capítulo 6, versículo 26, que aqueles que a reconstruíssem perderiam seus filhos. E quando um rei foi tentar reconstruir esta cidade, realmente isto aconteceu, e esta narrativa, este fato está narrado em 1 Reis capítulo 16, verso 34. Herodes tornou, nos dias de Jesus Cristo, aquela cidade um belíssimo local para onde lá se dirigiam os membros da corte, porque lá tinham suas casas de inverno. Então deveria ser um lugar de pessoas ricas, abastadas, de muita riqueza, de muita influência. Havia então esta nova cidade e as ruínas da velha Jericó, que no caminho se ajuntavam, estavam ali sendo o local adequado para pessoas que esmolavam para poder viver. Jesus então está se dirigindo para Jerusalém e vai com ele uma comitiva. Segundo Marcos e Lucas, Bartimeu é um destes pedintes que é cego. Ele é conhecido ali do povo, já é há muito tempo praticamente um habitante daquelas paragens e é chamado de filho de Timeu. Aqueles dias precedem a Páscoa, por isso a afluência de tanta gente para chegar, passando por Jericó, para chegar até Jerusalém. E com a chegada de Jesus Cristo ainda, o reboliço aumenta muito mais. Bartimeu, então, este cego, é informado de que Jesus está por ali por perto. E ele sabe que não pode perder a chance de encontrá-lo. Aqui nós vemos, então, 4 situações definidas que vai nos fazer entender as lições que podemos aprender com esse texto. A primeira delas é a condição miserável de Bartimeu. Bartimeu é cego, é pedinte, pedia justamente porque era cego, porque não podia trabalhar, não podia produzir nada.
Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Não sabemos quanto tempo ele estava assim, desta maneira, sendo nessa situação de cegueira. O texto não fala que era de nascença, se era há alguns anos, se ele nunca havia visto a luz do dia, nem cores, nem imagem alguma. O texto não trata disso. Diz apenas que ele era alguém que não podia enxergar, completamente cego, e pedia e mendigava, sem falar de toda a rejeição ainda que ele sofria. Isso nós bem depreendemos do texto, porque ele experimentava por todos aqueles anos de mendicância, e por isso já estava acostumado a ser tratado com desprezo, com piedade, com dó por todos. Certamente nunca esteve no templo, nunca pôde participar das festas. Era um homem completamente marginalizado. Mas ele crê. É a graça preparatória. É o encontro preparado desde toda a eternidade daquele homem com Cristo Jesus. Tinha que ser naquelas circunstâncias, naquele dia, naquela hora. Ele então espera que Jesus, quando ele o encontrasse, pudesse reverter todo o quadro de sua vida, mudar completamente toda a realidade de sua existência. Essa é a primeira situação. Aí chegamos a outra situação no versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. As dificuldades aqui são aumentadas, como se não bastasse ele não poder enxergar o volume de pessoas, o rebuliço, onde estava Jesus. Ele, por certo, com a sua audição muito mais preparada, pois não podia enxergar, então a aguçada deveria ser a sua audição. Ele sabia que ali por perto, por conta do reboliço que estava acontecendo, muitas pessoas falando, correndo, comentando, ele devia saber que Jesus Cristo estava ali. E ele queria então falar com Jesus. Pode ser que fossem os discípulos que estivessem impedindo que as pessoas que Jesus propriamente o ouvisse e viesse querer atendê-lo, porque eles estavam querendo que Jesus chegasse mais rápido a Jerusalém. Ou ainda poderia ser um grupo que estavam ali também ao lado do Senhor Jesus, mas para procurar uma oportunidade para prendê-lo, para sufocá-lo, calá-lo. E então poderia ser que eles quisessem que Bartimeu se calasse, pois ele se referia a Jesus Cristo como filho de Davi. Significa que alguém ali estava reconhecendo Jesus Cristo como Messias e era preciso ficar quieto. Eles não queriam suscitar esta polêmica naquele momento. Mas isto, meus irmãos, não parece alterar o ânimo que Bartimeu tinha. E ele continuava a gritar. Chegamos então a essa terceira situação. Há uma situação de um homem num estado lamentável. Há uma multidão que quer separá-lo do encontro com Jesus, mas há ali uma persistência digna de elogios. É a segunda parte do versículo 48, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava convicto e se agarrou à sua única oportunidade. Ele está disposto a conseguir a atenção de Cristo Jesus. Ele sabe que não pode perder a chance. Por certo, durante o tempo em que esteve ali à beira do caminho, pedindo, os dias que se alongavam em seu estado miserável, ele ouviu todas as histórias de Jesus, de como Jesus havia curado tantas pessoas que o procuraram. E ele agora tinha esta esperança no coração. E não seria agora um grupo pequeno ou grande de pessoas que haveriam de impedi-lo. Pessoas que tivessem opiniões diferentes, pessoas insensíveis aos seus problemas. Eles não teriam como impedi-lo de clamar por Jesus. E não importava o que os outros iriam pensar. Ele quer falar com Jesus. Ele quer se encontrar com o Messias. E é assim que ele era capaz, mesmo cego, de enxergá-lo. Por isso o chamava de filho de Davi.
Chegamos então à quarta parte, à quarta situação desse texto. Uma situação lamentável, miserável, um grupo querendo afastá-lo, sua persistência. E por último, a bênção de Jesus, a cura trazida pelo encontro de Jesus com Bartimeu. É o versículo de número 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqueles mesmos que haviam afastado o cego de Jesus Cristo, agora vão trazê-lo até Jesus. Pela graça e misericórdia, atenderam a ordem de Jesus Cristo e já se prontificaram, mudaram completamente de opinião, estão trazendo. E aqui no versículo de número 50, Marcos diz que, apresenta aqui um detalhe bastante importante, porque Marcos diz que Bartimeu largou sua capa, que era a sua única proteção contra o frio, algo que deveria ser de muito valor, porque talvez um homem desse não tivesse posses nenhuma, e uma capa que o abrigaria do frio seria a coisa mais valiosa. Mas veja o versículo 50, lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levantar-se também de um salto implica em não estar mais preocupado com a segurança. Completamente cego, sentado, há tantos anos ali pedindo, ele agora não tem mais o cuidado de se preocupar em fazer movimentos lentos e seguros. De um salto ele se levanta, porque agora também ele quer encontrar-se com o Senhor Jesus. Quando Jesus o vê, então ele vai lhe perguntar: o que queres que te faça? É o versículo 51. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: que eu veja. Seria possível que Jesus não soubesse de todas, da maior de todas as necessidades que aquele homem tinha? É claro que Jesus sabia, irmãos, mas naquele momento, naquele contexto, Jesus não queria mais que seu ministério fosse oculto, pois logo, logo vai entrar em Jerusalém e dias depois ser morto e ressuscitar. O cego então respondeu que queria ver. Jesus então lhe disse prontamente: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a enxergar. Tudo aqui mudou. Se você reparar, Jesus Cristo não apenas curou sua visão material, mas também sua visão espiritual. Tudo foi alterado. A fé deste homem foi recompensada. A graça inundou onde havia o pecado, que não somente trazia doença, mas também trazia a escravidão da alma deste homem e o conduzia à morte. Agora valeu a pena ele clamar e confiar, e a graça agora superabunda. Então nós temos aqui esse encontro maravilhoso deste homem que acreditou, que disse que valia a pena insistir e persistir em confiar e crer em Cristo. Conclusão, irmãos, o texto deixa claro que os olhos espirituais de Bartimeu também foram abertos. A última parte do texto diz exatamente isto: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. É um detalhe que parece ser pequeno, talvez alguém dissesse até quando ou quanto foi que ele seguiu o Senhor Jesus Cristo, mas por certo ele foi capaz de ver os fatos que tornaram aquela semana a semana mais importante na obra e na vida, no ministério de Jesus. Deve ter contemplado todo o seu sofrimento, toda a sua morte e também a sua ressurreição. Um homem que esteve cego durante tanto tempo foi agora privilegiado por receber a visão para que pudesse ver, não física, mas também espiritualmente, toda a consumação da obra do Senhor Jesus encarnado, o Emmanuel conosco, fazendo e realizando esta obra aqui sobre a terra. Abençoado duplamente, pois podia ver com os olhos físicos e também entender tudo, pois havia recebido olhos espirituais. Um homem improvável. Talvez ele mesmo se considerasse deste modo, mas não perdeu a chance, não perdeu a oportunidade. É assim que o Senhor faz, é assim que a sua graça age, ela vem, encontra aqueles que haviam sido escolhidos. Homens e mulheres, jovens, crianças, improváveis de serem achados, mas encontrados pelo Senhor Jesus, e que, como esse, tornam-se personagens de uma história cujo centro sempre foi Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, e Senhor de nossas vidas,
Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de cada um de nós. Fomos achados de maneira também improvável, não só o modo de sermos achados de modo improvável, mas também nós éramos improváveis. Improváveis de sermos aceitos, escolhidos desde toda a eternidade, encontrados pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Nós acreditamos no poder maravilhoso de Cristo, fazer também a cada um de nós recebermos a cura espiritual e termos hoje olhos com os quais somos capazes de enxergar o reino do Senhor, o reino de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Te louvamos por todas as bênçãos, pela segurança que o Senhor nos tem trazido, por tudo que o Senhor é capaz de fazer e realizar. Te agradecemos, pois o Senhor tem controle sobre tudo e todos. Nos entregamos em Tuas mãos. O Senhor, a pessoa de Cristo Jesus, pode nos socorrer em toda e qualquer dificuldade e aflição. Nós bem sabemos disto. O Senhor há de fazer a tua santa e boa vontade em nossas vidas. Nós acreditamos deste modo. E por isso mesmo, no meio de tantas aflições e sofrimentos, nós podemos enxergar Cristo Jesus. Por isso, continuaremos a clamar ao Pai o nome de Cristo. É Ele quem pode nos socorrer, nos ajudar, nos encontrar e nos livrar de todo o mal. Te louvamos por isso, te agradecemos em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém.